alegria e muito amor de Deus em sua vida. Estamos apresentando Bom Jesus Notícias. 8h31 em Cuiabá. Muito bom dia para você que está sintonizado com a gente aqui pelo rádio FM 92.7. Para você que está no YouTube também, aquele abraço. E para você que está no aplicativo radios.com, bom dia também, bem-vindo à nossa cidade, tá? Independente do município, do estado do que você esteja, bem-vindo a Cuiabá e a este programa Bom Jesus Notícias. A partir de agora, vamos falar de água? Hoje é dia 22 de março, Dia Mundial da Água. E muitas regiões brasileiras ainda sofrem com essa questão de não ter água. E no município de Cáceres, que fica a mais de 200 quilômetros daqui da capital, existem 7 assentamentos da reforma agrária, mais de 300 famílias e 3 escolas de campo que foram beneficiadas com o projeto Plantando Água. Antes disso, essa região todinha sofreu por mais de 20 anos. Então, assim, não tinha água para usar no dia a dia, não tinha água para as crianças, para manter as crianças na escola, não tinha água para garantir a sobrevivência dessas pessoas. E aí esse projeto chegou nessa região e devagarzinho foi criando o alicerce, primeiro a aceitação da comunidade, depois foi criando alicerce, foi sendo aceito, implantado e hoje é um sucesso. O projeto Plantando Água na região de Cáceres, que inclusive já recebeu premiação nacional por realmente transformar a vida das pessoas pela prática sustentável. Então você vai ouvir a partir de agora uma reportagem que conta toda essa história em detalhes e que está aqui pertinho da gente, em Cáceres. Vamos ouvir? Apoio Sicredi, onde o agronegócio rende um mundo melhor. Teve época da gente ficar 20 dias, 15 dias sem aula, né? Porque a gente dependia da água para fazer toda a limpeza da escola. O pessoal pensa que Pantanal a gente está numa área alagada e que a gente tem água o tempo todo. O que não acontece, né? Porque nós temos um período de estiagem. Área rural do município de Cáceres, Mato Grosso, assentamento da fronteira, no Alto Pantanal, distante mais ou menos 70 quilômetros da cidade. Aqui funcionam 2 escolas, uma da rede estadual com alunos entre 11 e 18 anos e outra da rede municipal com crianças na faixa de 4 a 10 anos. No total, são aproximadamente 240 estudantes e um problema comum a todos, a escassez hídrica da região. O problema da falta de água era tão crítico que a escola, depois de construída, chegou a ficar fechada por 3 anos, porque não havia água nem para o consumo humano, nem para a limpeza. Na época, 2 poços artesianos, com mais de 100 metros de profundidade cada um, chegaram a ser perfurados, mas sem sucesso. Parte da solução do problema estava nas próprias escolas. A coleta da água da chuva nos telhados e o depósito em cisternas. Com a ajuda de várias instituições, o sistema foi construído nas 2 escolas e mudou a rotina da comunidade escolar. Ajudou bastante, foi bastante beneficiado a escola na questão da limpeza, na descarga dos banheiros, né? Ajudou muito. A água estocada permite desenvolver atividades práticas entre os estudantes, como a horta e o pomar, além de reforçar a merenda. Com frutas e verduras, a atividade é fundamental para estudantes da área rural. Lá em casa nós também temos uma horta, né? Tudo que nós faz aqui, nós fazia lá em casa também, para produzir mais. Né? A escola também tem sido o local para aprender, na prática, sobre o uso sustentável da água. Esse ano, por exemplo, a gente passou por uns 3 meses de escassez, né? Então foi se trabalhado muito pela questão de preservar, de não desperdiçar, né? De utilizar a água de forma consciente. Isso aqui com os nossos estudantes, a gente sempre preza para levar para toda os pais, familiares, para a comunidade em geral, porque não é uma realidade específica da escola, é uma realidade da nossa região. Aqui mesmo na Escola Nossa Senhora Aparecida, a gente atende de educação infantil do pré-1 ao 5º ano.
né? Então, são uma faixa etária que são bem crianças e que você tem que estar conversando, falando, né, todos os dias para eles e colocando na cabecinha dele o que pode e o que não pode, né? Tanto na escola o uso, quanto em casa. Nada como um bom exemplo. O Michel, de apenas 7 anos, insistiu em nos contar que o pai dele, depois de ver o sistema de coleta de água da chuva na escola, decidiu fazer um em casa. Dar água para as vacas. Dá água para as vacas? Limpar a casa. Aí é a água da chuva. E o que elas dão em troca, as vacas, para você? Bezerrinho. Bezerrinho? O Samir, engenheiro agrônomo do INCRA, foi quem trouxe o projeto e encontrou os parceiros para construir o sistema nas escolas. Ele, que acompanha há 15 anos a falta de água no assentamento, vê na educação um braço importante para resolver o problema. Nós estamos formando a próxima geração já com essa visão ambiental de captar e utilizar água de chuva. MP Sustentável. Apoio Sicredi, onde o agronegócio rende um mundo melhor. Que comprar água, a gente fala de curicho, que era água estagnada também, de péssima qualidade. Era uma crise realmente... Era triste, né? Muito. E teve êxodo rural, porque geralmente as mulheres não aguentam esse tipo de dificuldade no dia a dia, ficar sem água, e acabam abandonando os lotes, né? Então o êxodo rural era muito alto também na época. Agora, a região era de Cáceres, né? Mas o local exato onde foi implantado esse projeto, Plantando Águas, como se chama? Fica a quantos quilômetros de Cáceres? Para a gente entender. Em torno de 70 quilômetros de Cáceres, indo em direção a São Matias, na Bolívia. Uhum. Então, é uma região que a gente fala de fronteira, né? E lá são quase 400 famílias que moram naquela região. E como é que chama a região lá? Região da fronteira com a Bolívia. Região da fronteira com a Bolívia, esse é o nome lá. Isso. Lá tinha escola. Existem escolas estaduais e municipais. E que ficavam sem água no período da seca. Sim. É porque foi o seguinte, quando as pessoas fazem os projetos de assentamento, é muito comum, né, na cultura que a gente tinha na época, você fazer o poço artesiano e fazer as chamadas ETAs, que são estações de bombeamento de água. Então, o que aconteceu? Lá a gente fala que tem uma chamada formação de rocha calcária. Uhum. É como se fosse ocos dentro do solo. Uhum. E aí você faz a tentativa, mas o pessoal não conseguiu água e perfuraram poços na região toda e não conseguiram água. E quando conseguia, às vezes, a água era saloba. E acontece também que as adutoras, por exemplo, você bombear uma água de um córrego a 15, 20 quilômetros, o custo da energia é muito caro. As contas ficaram astronomicamente altas. E, na verdade, o que o pessoal não entende, que é o principal, quando você faz um poço na área urbana, você tem o quê? Você tem as pessoas próximas, chamado consumo humano, e eles têm uma renda melhor do que geralmente na área rural. Na área rural é inverso, as pessoas estão dispersas e a grande demanda não é para consumo humano, eles querem, na verdade, água para consumo produtivo. E lá a base econômica deles é pecuária de leite. Então, você imagina, você fazer um poço adutora para atender pecuária de leite ou gado é inviável economicamente. Então, por isso que durante 30 anos, essas experiências de poços, de adutoras que foram feitas no Mato Grosso de forma geral, não deram certo. Hoje 90% não operam pela questão econômica, não é que não funcionam, elas não foram sustentáveis, que a gente fala, né, para você manter. Por exemplo, chega uma conta de 100 mil reais, chega num ponto que você não consegue pagar mais. Foge da realidade de faturamento desses trabalhadores, totalmente, né? Totalmente.
E aí, conte pra gente específico desse projeto Plantando Água. Realmente planta água, capta da chuva, porque tem pessoas que ainda não ouviu falar sobre o projeto, né? Então vamos aproveitar essa oportunidade e explicar como que ele funciona, quais são os meios que é utilizado no projeto para captar água, plantar água e essa água ser utilizada na produção pecuária, você falou, né? Então, como é que funciona esse projeto? Sim, o termo plantar água, ele faz analogia com a questão vegetal, né? Porque você planta uma semente e você colhe uma produção. O que é plantar água? É quando chove na natureza, você aproveita toda a água que a natureza te dá de graça e você usa essa água de chuva. Então você pode usar ela para consumo humano, que a gente fala com utilização de cisternas, que a UFMT fez os estudos, a água de chuva é água de alta qualidade, desde que você filtre, clore, né, tenha cuidados sanitários. Você pode usar essa água, que a gente fala em reservatórios de 100, 200 mil litros, do lado da casa da família. No telhado você coloca as calhas, essa água toda que cai no telhado, ela é conectada a uma tubulação, a tubulação vai para esse reservatório, que a gente fala é um tanque escavado, um exemplo de 10 por 5 por 2, pode ter 100 mil litros. Aí você coloca, a gente fala, uma geomembrana e uma lona por cima para evitar a evaporação. A UFMT chama de segunda água, que é água para atividades gerais, pode ser para uma horta, para pequenos animais. E a gente percebeu que além do produtor precisar de água de beber, água para os gastos que ele tem, é fundamental que ele tenha água em toda a propriedade. Como eles falam brincando, eles querem muita água. E o que é essa muita água? O projeto da Embrapa, que é o chamado Plantando Água, alguns chamam de barraginhas, você capta água em toda a microbacia através das chamadas bacias de contenção de enxurradas, que são as barraginhas. Para vocês entenderem de maneira bem simples, você imagina uma estrada rural, você faz um quebra-mola, quando acontece a chuva, geralmente dá aquela enxurrada na estrada. Quando você faz o quebra-mola, forma tipo uma barreira natural, a gente fala que você faz um canal lateral de acesso e leva essa água até a barraginha. O que é a barraginha? A barraginha é uma estrutura que você escava no solo, mais ou menos 25, 30 de diâmetro, por 1,5, 2 de profundidade. É uma chamada meia-lua circular. Cada vez que ela enche, ela consegue ter um volume de água de 200 a 300 mil litros de água. Se você encher essa barraginha 10, 12, 15 vezes, você vai ter 2 a 3 milhões de litros de água por unidade. Essa água, quando filtra no solo, o que acontece? Ela vai umedecer em volta. Então, por exemplo, um produtor que tem a pecuária de leite, ele vai ter o pasto verde por mais tempo do que se não tivesse esse projeto. E quanto mais barraginha você faz, mais o solo vai umedecendo. E eu falo, a maior riqueza que tem no Mato Grosso hoje é água de chuva. Então, o que Deus fala para a gente? Aproveita o que está vindo de graça da natureza e utiliza. Porque a visão do semiárido, das regiões desérticas, é assim, a água é uma coisa sagrada, você não pode perder uma gota d'água. Então, um dos maiores coisas que a gente sente é quando essa água faz essa enxurrada, ela vai embora da propriedade, questão de horas, ela vai cair no córrego, do córrego vai no rio e essa água vai embora. Quando essa água fica armazenada no solo, ela fica esse período todo da seca fornecendo água para o pasto, de modo geral, ou uma pequena lavoura. Então, é mais ou menos essa a filosofia do projeto. Plantando Água. Hoje o projeto já abrange quantas famílias, quantas propriedades, hein? Então, a gente fez um chamado piloto numa área de 50 famílias, porque essa região... Há quanto tempo atrás esse piloto? Em 2011. Porque a gente fala que essa região que foi feito esse projeto é o chamado fundo do prato de sopa. Quando você tem uma microbacia, toda a água da microbacia ela vai para um chamado centro dela.
E é esse centro que é bombeada, chamada Água Doce, para atender 150 famílias e as 2 escolas do campo na região. Então a gente começou nesse ponto que a gente chama ponto estratégico, e se a gente tiver mais apoio, a gente pode ampliar para todas as famílias que precisam. Lá em Cáceres nós temos, por exemplo, a Serra do Mangaval, que é um lugar extremamente também preocupante, porque lá, além de ser serra, é pedregoso e não tem água. Meu Deus. E tem um projeto chamado Dr. Samuel, lá, um professor aposentado da Unemate, que ele começou a implantar em 2018, fez lá já umas 20 barraginhas e tinha água minando numa nascente dele final de agosto do ano passado. Então, assim, a gente ficou maravilhado de ver o resultado dele em torno de 5 anos. Então, a gente está acreditando que esse projeto ele pode ser implantado nas regiões realmente desafiadoras, né? Que sofrem, né, com esse período de escassez. Agora me diz uma coisa, a gente falou do projeto, nós entendemos como ele funciona, já percebemos o sucesso, porque senão as famílias não estavam ali contando, e no YouTube foi possível ver, né, as imagens, as crianças felizes, as pessoas com um semblante de felicidade, porque a água é vida, ponto. Você, como, vamos dizer assim, responsável pelo projeto, tiveram outros profissionais envolvidos, mas tem um grupo de pessoas importante para que esse projeto seja realizado, que são os parceiros. Para fazer acontecer o Plantando Água na região de Cáceres, quais foram os parceiros que contribuíram com você? E fale da importância também desses parceiros aderirem, desses órgãos aderirem a esse projeto para que eles sejam realizados. Então, isso é importante essa pergunta. Por exemplo, no Prêmio ANA, uma das avaliações é a quantidade de pessoas envolvidas e parcerias, porque isso mostra que você está fazendo um trabalho de maneira articulada. Porque hoje ninguém consegue fazer nada sozinho na vida, Verdade. né? Todo trabalho... E a gente teve a felicidade, no nosso projeto, ter mais de 20 instituições na parceria. Do Estado? Fora do Estado, dentro do Estado. Por exemplo... Um exemplo, o Ministério Público do Estado do Mato Grosso, ele autorizou as nossas demandas de pedidos que foram feitas à Juvan Cuiabá. Sim. Então, nós tivemos apoio financeiro da Justiça Estadual. A tecnologia, ela é da Embrapa, esse Plantando Água, que a gente fala barraginhas. Por exemplo, a CEAF, que é a Secretaria de Agricultura Familiar do Estado, ele cedeu na época a chamada Horas Máquinas para executar o projeto. A Empaera, que fez o serviço de assistência e a implantação, a execução a nível de campo. A Unemate e a UFMT estão produzindo dissertações de mestrado sobre os resultados, porque tudo tem que ter comprovação científica. Então, assim, eu não lembro de citar todos, mas, por exemplo, a gente ganhou um prêmio Inovari, que é o prêmio mais importante da Justiça do Brasil hoje. Ganhamos assim, a gente classificou o nosso projeto e ele está dentro do chamado Banco de Práticas da Justiça Brasileira. Então, assim, só esse reconhecimento veio a Folha de São Paulo para fazer avaliação em campo ano passado. Então, assim, é coisa de alto nível de exigência, entendeu? Então, todas as instituições que contribuíram, né? Que possam somar, a gente vai ampliando. A gente tem a parceria com o Canal Rural da FAMATO, que na divulgação fizeram esses 2 vídeos, né? A Centro-América já fez também outros vídeos dos nossos projetos. Então, assim, a gente fala parceria aberta. Todo mundo que quiser entrar, somar... E a nossa parceria mais recente é com a SEMA, para fazer esse projeto chamado Comunidade São Jerônimo, aqui em Cuiabá, com o apoio também do projeto Água para o Futuro, do MPE, que eles fazem a identificação das nascentes, faz a identificação, a gente fala das linhas de água, das curvas de nível, onde é que a água passa, é nesses pontos que você tem que fazer as intervenções. Então, assim, a gente fala assim, você vai construindo as parcerias o tempo todo. E né? sem elas ficariam mais difíceis ou impossíveis, né? É praticamente impossível, porque ninguém domina tudo, entendeu? Por exemplo, você depende, por exemplo, a Prefeitura de Cáceres é fundamental porque eles mantêm a escola do campo lá funcionando. E esse projeto está dentro de uma escola do campo, entendeu? Então, assim,
Por exemplo, o estado de Mato Grosso tem a SEDUC que está envolvida porque tem a Escola do Campo Estadual, que é a chamada 12 de outubro. Aí vem a equipe da área ambiental para fazer apoio, fazer cursos. Então, assim, é um projeto extremamente amplo, porque a base nossa é mais ou menos a seguinte. Quando a gente começou, a gente tinha uma visão de executar um projeto importante, mas a visão de ODS ela é a mais avançada que existe hoje no mundo. ODS são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E ele mostra para a gente que existem 3 pilares que são fundamentais: o econômico, o social e o ambiental. Então não adianta você pensar só no meio ambiente sem pensar no ser humano que está ali dentro daquela região. E também, ele além de estar lá, ele também tem que ter condições de desenvolver. Porque, por exemplo, a gente fala brincando, uma pessoa na extrema miséria, ele vai fazer um almoço, ele vai cortar lá a árvore que ele tem para poder fazer ali, porque ele não tem gás. Então, assim, a miséria, ela também ela prejudica o ser humano, prejudica o meio ambiente. Então, por isso que tem essa visão também de desenvolvimento também econômico daquele agricultor familiar que está ali. Quanto mais ele evolui, mais ele consegue proteger o meio ambiente. Olha, muito lindo isso, né? A gente pouco pensa nisso. Um tema importante, 8h55 já. Ave Maria, já acabou. Peraí, deixa eu só finalizar. É que conversar com o Samir é rico porque tem muita experiência. Já são mais de 10 anos também construindo as barraginhas, o projeto Plantando Água. Para a gente finalizar, a gente vê muito falar do Juvan, mas como um órgão fiscalizador e tal, né? Nesses projetos, como é que foi a atuação do Juvan? Como é que ele contribui? Então, o Juvan, ele é um órgão da justiça que ele está encarregado das questões ambientais e quando existe algum problema ambiental, ele faz a fiscalização, às vezes acontece alguma infração e é um processo normal que ocorre na área ambiental. E esse processo, ele ao término, ele pode arrecadar algum recurso ou não. Se ele arrecadar um recurso, essas verbas elas são destinadas à chamada reparação ambiental. Então, existem lá dentro projetos de instituições várias que fazem as demandas. Então, por exemplo, a gente demandou lá o recurso para essas 2 escolas do campo fazer a cisterna. Aí foi autorizado pelo MPE, né? Referendado, e o Juvan liberou o recurso. Então, é mais ou menos essa a estratégia que foi utilizada. Para realizar o projeto Plantando Água nas regiões. Tomara que alcance mais regiões, que as parcerias aumentem, não só do estado, mas de outros estados e também de fora do país também, pode ser de regiões estrangeiras que queiram investir nesse projeto aqui. E é muito importante a gente reforçar o que o Samir colocou para nós aqui. A pessoa que está na extrema miséria, ela também se vê ela se vê na obrigação de manter a própria sobrevivência, que acaba prejudicando o meio ambiente, acaba fazendo com que a natureza também seja danificada. Então, quando o poder público ou parcerias como essa, o INCRA, Embrapa, se reúne e oferece para essa pessoa aquilo que vai tirar ela dessa situação de miserabilidade, que é o caso de ter água em casa, essa pessoa vai cuidar do meio ambiente, que vai ser benéfico para toda uma geração, para todos nós, não somente para aquelas pessoas daquela região local. Então é um grupo, né? Vamos dizer assim, uma estrutura de formiguinha trabalhando, todo mundo trabalhando junto para que o todo também seja benéfico com essas boas práticas. Samir, eu quero agradecer a sua participação. Infelizmente acabou, eu tenho que ir embora, tá? Mas deixa a sua mensagem final, aquilo que você achar importante para que toda a sociedade cuiabana, varzegrandense, aqueles que não estão no campo, tenha a importância, veja a importância e queira abraçar para si também projetos como esse. Então, a mensagem final é o seguinte: o pessoal, no início da questão ambiental, eles começaram a fazer... pintar a questão ambiental como se fosse contra o produtor rural. Boa. E a gente percebeu nesses anos todos que o produtor rural, quanto mais cuida do meio ambiente, ele mais vai ter água, mais ele vai ter melhoria de padrão de vida.
Então, eu falo hoje que o meio ambiente é o maior aliado do produtor rural. Então, ele deve preocupar, ele deve proteger o que ele puder, porque é a vida dele que está em jogo, né? As próximas gerações, né? Então, eu acho que isso, assim, é provado pelas ações concretas, né? E, assim, quem quiser ajudar a gente, que proteja uma nascente, qualquer lugar que essa pessoa estiver, no estado ou fora do estado. Quando a pessoa começar a sentir essa coisa boa de fazer alguma coisa útil, ele vai começar a se envolver aos poucos e vai entender que a água é uma das maiores riquezas, né, que a gente tem na natureza, né, que vem de Deus. Então, eu te agradeço, Elaine, pelo espaço e estamos à sua disposição sempre que for possível. Que lindo. Quando o Samir falou, eu imaginei assim, ó, um produtor cuidando da nascente como se fosse um bebezinho. É assim que a gente tem que fazer, tá? Cuidar de todo o ambiente, de toda a natureza. É para nós e para nossa geração. Eu quero que os meus netos, né, e todo mundo tenham a possibilidade de conhecer um Pantanal, de conhecer uma escola no campo que tem aula todos os dias e por aí vai. Isso depende de nós. Do poder público, sim, mas também muito mais de nós. Até a próxima. Até a próxima. Fica com Deus. Amanhã eu volto, gente, a partir das 8 horas. Obrigada a você que ficou comigo até agora, tá? Mas não tira o radinho dessa sintonia 92.7, porque tem muita coisa boa ainda na programação. Forte abraço e até lá. Você ouviu o Jornal Bom Jesus Notícias.